O livro que eu venho indicar neste vídeo é este livro aqui, VHDL, Descrição e Síntese de Circuitos Digitais, do Roberto D'Amore. Eu tive a honra de ser aluno do professor D'Amore quando estava lá no ITA, principalmente em aulas de laboratório. E aqui eu vou mostrar este livro por dentro. E antes de continuar, eu quero dizer, pela observação que eu fiz aqui, pela avaliação que eu fiz aqui, tanto que eu fiz algumas marcações, que não é um livro para quem não entende nada de circuitos digitais. Não, isso aqui já é para quem tem uma noção, já tem, na verdade, um bom conhecimento de circuitos digitais, sistemas digitais. Tem outro livro sobre sistemas digitais que vou deixar aqui no card aqui em cima. Mas para quem já está um pouco nessa área, aí pode ser interessante, por isso que agora eu vou mostrar por dentro. Então vamos lá. Então estou com o livro aqui, pelo que eu pude observar aqui sobre a impressão, é muito boa o material aqui. Então, tem essa imagem de pinturas rupestres e tem tudo a ver com o assunto, porque as pinturas eram a forma que as pessoas daquela época tinham para representar o cotidiano delas, e a VHDL é uma linguagem de descrição de hardware, ou seja, é uma linguagem parecida com programação, uma linguagem de programação mais comum na computação, só que ela serve para descrever o hardware, descrever como um circuito digital vai ser. Aí, abrindo aqui, tem aqui dizendo quem que é Roberto D'Amore, graduado pela Escola de Engenharia de Mauá, mestre e doutor pelo ITA, onde ele é professor hoje. Até falei no início que fui aluno dele lá. Pois bem, vamos lá. Aqui no prefácio, na introdução, já dá para perceber o que eu já falei antes. Não é para assim, aprender do zero, assim, no tipo, nem sei nem o que é circuito digital. Não, então esse livro vai ser complicado para você. Então, é ideal que você saiba primeiro o que são sistemas digitais, o que são circuitos digitais, tenha estudado máquinas de estado, circuitos combinacionais, circuitos sequenciais, esse tipo de coisa. Aqui, por exemplo, ele nem cita o que é lógica booleana, 0 e 1, não. Aqui ele pressupõe que o leitor já sabe. Isso aqui pode ser ruim para quem nunca viu o assunto, mas é bom para quem já tem um certo conhecimento da área e quer aprender mais focado, mais direcionado a VHDL. Já ouviu falar de VHDL, já viu uns vídeos, então um livro pode embasar melhor. Então aqui ele diz como que é o formato do texto aqui, ó. Tem aqui exemplos de código aqui. Aí isso aqui pode ser um pouco para quem não entende, por isso que é a importância de entender o básico de circuitos digitais. Para quem vê isso aqui pode achar, é tipo uma linguagem de programação. Não é mesmo. Não é como se fosse algo que você escreve aqui, aí um computador vai executando. Não, isso aqui descreve como que um circuito digital ou seja, ele não descreve o que um processador vai fazer, que seria uma linguagem de programação. Ele descreveria, por exemplo, como que um processador seria, entre outros circuitos digitais, né? Aí aqui, conteúdo dos capítulos, sugestões de leitura para o curso, essas coisas aqui. E aqui o conteúdo do sumário. Bom, uma introdução, que, como eu já falei, ela já, de certa forma, já pressupõe que você sabe o que é 0, 1, circuitos digitais, lógica booleana e tudo mais. Aí aqui um primeiro contato com a linguagem, aí tipos escalares, tipos compostos, aí você vê uma certa semelhança com linguagem de programação, mas como eu disse, não é uma linguagem de programação de software, isso aqui é VHDL, descrição de hardware, isso aqui precisa ficar bem claro para quem deseja estudar o assunto. Comandos concorrentes, when, select, with select, né? When, else, block, process, o que é cada tipo de coisa. Comandos sequenciais, como descrever um circuito que vai fazer algo sequencial. É basicamente isso que esse capítulo diz. Atraso, variável, atributos, estratégia de descrição de circuitos síncronos, ou seja, você usa a linguagem para descrever como que vai ser um circuito síncrono, por exemplo. Aí aqui tem mais componentes, esquemas de interação, subprogramas, bibliotecas e pacotes, padrão I3E, 164, I3E 1076.3,
declaração de tipos e pseudônimos, arquivos, tópicos avançados, teste 243, descrição a partir de um algoritmo, exemplo de um microprocessador. Ou seja, você vê que é uma linguagem e ela pode ser usada para descrever um circuito digital muito complexo, como é o caso de um microprocessador, né? Vamos ver aqui, ó, outra marcação que eu fiz aqui. Conceitos. Aí ele vai aqui explicando os conceitos, né? O que é cada coisa, o que é uma entity, o que é uma architecture aqui. Aí passando mais rápido aqui, ó, circuitos descritos. Aqui estão 2 circuitos digitais, é que você vê portas lógicas, MUX, esse tipo de coisa. Aí você tem a saída para essas entradas e tudo mais. E aqui estão as descrições com VHDL. Qual que é o objetivo? É você ter poder descrever como que isso é utilizando palavras. E isso tem várias vantagens que eu não vou explicar aqui porque não é o objetivo do vídeo. Então vamos continuar aqui e ver mais coisas aqui, ó. Tem vários exercícios aqui. Aqui várias, ó, o gráfico de transição diagrama de transição de estados, uma máquina de estados aqui que pode ser descrita com VHDL, que é o exemplo da máquina de estados finitos. Então vamos lá, ó, diagrama de temporização, como que as coisas vão mudando, ó. Lá no contador síncrono, clock subindo e descendo, aí tem as entradas e saídas aqui, que é o caso de um contador, né? Aí aqui vamos adiantar aqui, olha só. Tipos do padrão I3E 1076, aqui ó, microprocessador, como eu falei aqui ó. Tudo isso aqui ó, o microprocessador pode ser descrito nessa forma aqui, mas também pode ser descrito na forma de linguagem, para ficar mais, digamos assim, padronizado, e o VHDL traz essa possibilidade, né? Então, isso que o livro ensina, como eu falei, aqui ele deixa bem claro, para não ter erro, qual que é o público-alvo, olha só. Quer ver? Que está escrito bem aqui. Recomendado como livro-texto para cursos sobre VHDL, oferece ainda imagens disponíveis no site da editora que podem ser usados como material auxiliar para professores. Mas aqui está escrito, ó, o livro é destinado a projetistas experientes no desenvolvimento de circuitos digitais, profissionais da área de programação e que devem beneficiar-se com a correlação entre circuitos reais e os exemplos desenvolvidos, assim como estudantes de graduação e pós-graduação, que podem aprofundar seus conhecimentos na área, resolvendo exercícios de graus crescentes de complexidade. Ou seja, deixando claro mais uma vez assim, que eu já programei alguma coisa, mas nem sei o que é circuito digital. Não vai ter facilidade com esse livro. Esse livro não vai ensinar vários conceitos básicos, mas é um projetista, um profissional experiente de circuitos digitais, aí sim, o livro é dedicado a você. Então, vou deixar aqui embaixo na descrição o link para caso você queira comprar na Amazon. E obrigado pela atenção. Se você já usou este livro, aproveito para pedir para você comentar aqui o que você achou desse livro, se você gosta, se você não gosta, e até a próxima.